Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre as funções cont.c e cont.sys. As funções elas servem para contar o número de células que tem um determinado critério que você pode definir. Aqui eu tenho dois exemplos, seria uma lista de funcionário com o código e o nome, e aqui seriam algumas informações sobre produtos. Então, para começar, eu vou querer contar quantos funcionários tem um determinado nome. Então, igual, cont.c. O intervalo é o primeiro parâmetro. Nesse caso, eu seleciono todos os nomes que eu quero buscar, ou seja, o intervalo que eu quero buscar os nomes. Vou pressionar um F4 para ele poder travar essas células. O segundo parâmetro, no caso, é o critério que eu vou querer utilizar para fazer a contagem. A princípio, eu vou querer contar quantos funcionários chamados Pedro existem. Como eu vou procurar um texto, então tem que vir entre aspas duplas. Ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, então tanto faz eu digitar Pedro com P maiúsculo ou minúsculo. Nesse caso, nós só temos um Pedro aqui, no meu intervalo que eu selecionei. Se eu digitar Pedro aqui também, ele conta também. Nos critérios, eu posso utilizar também caracteres coringas, que são caracteres especiais que conseguem fazer outros tipos de consulta. Por exemplo, eu quero pegar tudo que começa com contar quantos funcionários que começam com Mari, por exemplo, que nesse caso enquadraria Maria e Mari. Então, Mari. Existe o caractere especial, o ponto de interrogação, que ele vai procurar um único caractere, ou seja, vou contar quantos nomes existem que começam com Mari e termina com qualquer outro tipo de caractere, mas serão somente 5 caracteres no total. Então, nesse caso, nós temos dois, a Maria e o Mário, porque são 5 caracteres, começa com Mari e o último pode ser qualquer um. E existe também o asterisco, que ele considera um ou mais caracteres. Nesse caso, ele também vai trazer a Maria e o Mário, porque ele vai começar com Mari e vai terminar com qualquer outra coisa, pode ter um caractere ou mais de um. Por exemplo, eu vou usar o caso do João, tem mais de um João. Nesse caso ele me retornou 2, porque eu pedi a condição terminando com asterisco, então ele vai procurar que tenha o João ou qualquer outro tipo de caractere aqui, ou nenhum caractere. Nesse caso ele contou isso também. No caso também a gente pode utilizar com valores numéricos. Vamos supor que eu quero contar, não faz muito sentido, mas somente para exemplificar, quantas matrículas maiores ou iguais a 5 existem. Então eu vou selecionar um intervalo que tenha os números, F4 para travar o intervalo. Critério. Como o critério eu vou precisar usar um caractere para indicar que é maior ou igual, então tem que vir entre aspas duplas. Então, maior ou igual a 5. Então, nesse caso, eu tenho 5 códigos que são maiores ou iguais a 5. Eu poderia usar também aqui diferente de 5, ou seja, vou ter 8, porque eu tenho 9 códigos. Também posso usar menor que 5. Posso usar também menor ou igual a 5. Se eu quiser contar que tem exatamente 5, eu não preciso necessariamente deixar entre aspas duplas, porque ele é um número mesmo, então eu posso considerar somente
digitar o número que eu quero. Então ele retornou 5. Basicamente é isso. O CONT-C você vai informar o intervalo e informar qual é o critério de contagem que você vai utilizar. A partir da versão 2007 já existe também o CONT-C, que é basicamente o CONT-C, porém você consegue colocar mais de um critério. Então, para isso eu tenho esse segundo exemplo. Vamos supor que eu quero contar, eu tenho informação do produto, o lote e a data do vencimento. A quantidade aqui é somente uma informação que para esse exemplo não vai ser relevante, mas só para ter uma informação. Então eu quero contar quantos lotes existem com vencimento para um dos 5 referente ao produto pão de forma. Então eu vou usar o CONT-CIS. Ele pode ter um número indeterminado de critérios em intervalos, então por isso que está aparecendo aqui intervalo, critério 1 e critério 1. Então primeiro eu vou selecionar o meu intervalo, pressionar F4 para travar esse intervalo. O meu primeiro critério referente a esse primeiro intervalo. Então eu quero tudo que for pão de forma. Agora o segundo critério, eu quero saber quantos lotes existem do pão de forma e que tem o vencimento em 1 de 5 de 2016. Então eu vou selecionar o segundo intervalo. Vou pressionar F4 novamente para travar esse intervalo. Ele pede o critério 2, que nesse caso, como é uma data, eu preciso informar ela entre aspas duplas, porque senão ele vai considerar que eu estou fazendo uma divisão aqui, utilizando as barras. Então vou colocar 1 dos 5 de 2016. Vou fechar aspas. Nesse caso ele está contando o quê? Que existe considerando a minha combinação, existe somente um produto que tenha esse vencimento, ou seja, o pão de forma no vencimento 1 de 5 de 2016 só tem um caso desse. Agora vamos supor que eu queira que, ainda considerando o pão de forma, porém que tenha o vencimento maior ou igual a 1 dos 5. Então é só eu colocar aqui no meu critério, tem que ser maior ou igual. E como ele já está em aspas duplas pelo fato de ser uma data, então simplesmente é só adicionar esse parâmetro, na verdade essa informação. Ele considerou 3 porque eu tenho 3 informações que atendem esses critérios, ou seja, o produto é pão de forma e o vencimento é maior ou igual. Também posso utilizar caracteres coringas aqui nos critérios, como foi informado nos outros casos. Aqui eu também posso utilizar, que é diferente de uma data, por exemplo. Bom, é isso aí. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.